Olá, Oi, galera! gente! Oi, gente! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Aline, Rodrigo, do canal Quatro Quatro Estações. Estações Canadá. Gente, a gente tá aqui para poder fazer esse vídeo e responder Algumas perguntinhas aí que foram feitas no YouTube e algumas no Instagram. no Instagram. Pessoas que perguntaram a respeito aí da nossa rotina, da nossa vida do dia a dia aí. E a Aline vai estar lendo a primeira pergunta, a gente vai estar respondendo. Primeira pergunta, gente, foi Shirlene. Shirlene, beijo, saudade de você. Beijão, Shirlene. Oi, vocês já foram com trabalho e casa arrumada? Bom, a princípio não, dessa vez, porque eu consegui, na verdade, uma job offer. Quem sabe como é que funciona aqui no Canadá o processo de imigração vai saber o que eu estou falando. Eu consegui ano passado, 2023, uma job offer com um LMIA que me dava residência permanente, ou melhor, me dava o trabalho e posteriormente uma residência permanente aqui, que é o que a gente busca como um primeiro objetivo. E a gente não conseguiu estar aqui porque, conforme eu falei no outro vídeo, eu pedi uma licença por interesse particular ao meu comandante. O comandante não liberou, não vi em 2023, perdi essa job offer e então eu executei o plano em 2024, que foi esse ano, né? Mas eu já tinha perdido já a job offer, eu vim na cara e na coragem, com muita coragem, para fazer o que eu fiz, para poder conseguir de volta aqui a job offer, o trabalho. Eu ainda não consegui a job offer, mas eu já estou trabalhando, já passei até por alguns outros trabalhos e há uma possibilidade muito grande de eu conseguir em pouco tempo. Eu estou buscando isso, mas não viemos com trabalho e nem com casa. Casa foi porque a gente temia alguns golpes específicos que existem aqui. A gente não alugou, mas a gente ficou 15 dias no hotel. A gente gastou muito, né? Porque bastante, ficou no hotel. Então, mas foi melhor ter gasto esse dinheiro do que ter ficado preocupado de golpe, essas coisas assim. Porque tem muita gente que toma esse tipo de golpe aqui, que é chegar aqui com casa alugada e tudo, aí chega aqui, a casa tá alugada para outras pessoas e o cara faz isso com 3 pessoas, 3 famílias, e as 3 famílias ficam na mesma casa. Isso dá uma dor de cabeça danada. Isso acontece bastante aqui, né? Tipo um golpezinho que eles dão aqui específico. Então a gente conseguiu a casa, gente. Alugamos a casa. Depois de 15 dias. E o trabalho eu demorei um pouco mais para poder conseguir, porque envolveu outros esforços, né? Para poder a gente estar junto aí nisso aí. Ela perguntou também aqui, e como está sendo a rotina das meninas na escola? Estou gostando muito de conhecer um pouquinho dessa nova fase de vocês. Então, gente, a escola aqui é muito complexa. Eu vejo complexidade nisso porque o horário aqui do Canadá é um pouco diferente, né? O pessoal começa a trabalhar aqui tarde, na minha visão, na minha concepção. 9, 10 horas. O que começa aí no Rio de Janeiro ou no Brasil em geral, entre 7 e 8 horas da manhã, aqui é 9, 10 horas. Né? E o horário escolar também começa 9 horas aqui. Então quebra toda uma rotina. Como é que a mãe vai deixar o filho na escola e vai partir para o trabalho para chegar a 9? No trabalho não dá. Para chegar a 10 já fica difícil, porque aqui é cidade grande, a locomoção também não é tão boa em questão de você ir de carro, até você tem que pegar condução, ônibus, metrô. É igual o trânsito do Rio, gente. Na verdade, o metrô e o ônibus funciona, só que não na agilidade de um lugar que, né? Que aqui é bastante cheio, parece um pouco São Paulo com Rio de Janeiro em questão de trânsito, de mobilidade. Chega a ser até pior, porque o pessoal aqui é bem lento, né, Ali? Muito lento, então, e respeita, né, também a 40, 50 por hora. Respeita muitas legislações, as placas. E a escola, voltando para a escola, começa às 9 e termina às 3h30. Olha só o horário. Então isso daí atrapalha demais. Atrapalha muito. Entendeu? A vida da mãe que deixa a criança e tal, ela tem que arrumar outras coisas para poder... Ou então mesmo até uma daycare que fica depois do horário, você tem que pagar. Ou antes do horário, acontece aqui bastante, deixa antes e depois para poder pegar na escola, para poder ela ter esse tempo de liberdade para trabalhar. Então essa é a complexidade da escola aqui. Entendeu? E outras complexidades também que
que eu digo, o canadense, ele é muito educado, a educação na escola é boa, só que a gente tem outros tipos de escola aqui, né? Escola, além de pública, elas são católicas e pública normal. Pública, Né? católica. A católica, ela não se rendeu a algumas pautas de esquerda, porque o país, independente de né, um país de primeiro mundo e tudo, mas o primeiro-ministro aqui, o Justin Trudeau, ele aqui é parlamentarismo, é primeiro-ministro, não é presidencialismo, igual no Brasil. Ele é de esquerda, ele tem pautas de esquerda e acaba refletindo isso na educação, né? Não é de hoje. Então, o público que pede a esquerda no poder, ela vai interferir também na educação, é esse povo da educação. Então, para mim é muito complexo isso em vários pontos. E a católica, a escola católica, que a gente considera muito boa aqui, ela não se rendeu a essas pautas, porque na minha concepção, diversidade e outras coisas mais. Na minha concepção, a escola é a escola tem que educar, ela não tem que se envolver com esse tipo de pautas. Né? Colocar na cabeça da criança que ele pode ser o que ele quiser. A gente está no país deles, a gente tem que respeitar, né? E não seguir, a gente tem outros princípios, só que é assim que funciona. Qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é do Edgar. Quais são os seus maiores medos e suas maiores expectativas? Edgar, um abraço. Edgar tá lá em Boa Vista. Breve estará aqui com a gente, você e sua família. Boa Vista, Roraima. Um beijo aí pro pessoal aí. Medo eu vou deixar para falar depois, porque a gente não tá certo de nada, né? A morte é a única certeza que a gente tem. Então o medo, ele surge todo dia. Ele surge todo dia com alguma coisa que você, caramba, eu tenho que fazer isso, executar isso. Mas a minha expectativa sempre foi maior e sempre será, espero eu, com a minha mentalidade que eu tenho aqui, nós, a nossa mentalidade é de expectativa e não de medo. Então, quer dizer, a expectativa supera o medo. Não é à toa que eu tô aqui, que a Aline tá aqui. Lembrei daquele hino. Quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não romper. Exatamente. Então, gente, quando a gente tem medo, a gente não rompe, gente. E é exatamente por isso que a gente está aqui, né? Porque eu rompi com medo, eu rompi com a minha... eu estava seguro, entendeu? Eu rompi com um monte de coisa. Eu queimei meus barcos, eu queimei minhas pontes para poder estar aqui. E isso se chama coragem. E para o cara ser corajoso, ele tem que abafar o medo. Eu estou falando de mim, mas eu falo dessa mulher que está aqui do meu lado há 20 anos, né? Casada comigo há 20 anos. E pra gente é difícil, rola medo, mas a expectativa ela tá acima do medo. Né? E as expectativas aqui são grandes, né? Para esse país. As expectativas são elevadas. Por isso, elas abafam o medo, né? Eu tenho um projeto, a Aline tem um projeto, né? O projeto dela é juntar $1 milhão de dólares. É juntar, gente, $1 milhão de dólares. E o meu é gastar $1 milhão de dólares. Tô brincando. O meu é juntar, gente, pra gente abençoar, né? A nossa família. Imagina, então, né? Imagina, $1 milhão de dólares, $5 milhões aí investidos aí. Quanto que dá pra brincar aí. Estenda essa mão e abençoa. Um exemplo, né? Um exemplo de expectativas. Então a minha expectativa está acima do medo. É isso, já puxa outra aí. A gente vai... Já respondeu a expectativa e sobre medo? Você não tem medo de nada? Medo, assim, o medo vem principalmente na parte da manhã. Tem gente que tem a bad na parte da noite. A minha é quando eu acordo, eu olho no espelho ali, estou escovando o dente, bate algumas situações na minha mente, alguns medos, algumas dúvidas. E isso é normal, isso é do ser humano, né? Mas eu consigo vencer isso aí. Às vezes eu venço com uma oração, eu peço a Deus, Deus me ajuda e tudo. Eu vou para Deus, eu vou para a Bíblia, né? Eu tenho suporte, né, de Deus, eu não entro em desespero. Eu lembro que na pandemia, né, Aline, a gente fez live, a gente ajudou muita gente, porque a gente não entra em desespero. Fazia um culto. A gente tem o suporte de Deus, não tinha do medo eterno. da morte, não tinha medo do que viria, né? Exatamente. Então,
a nossa perspectiva... A sua fé tem que estar ela é elevada. pautada em Deus. Ela é elevada. E a fé, a Aline falou de uma coisa importante aqui, a fé que me imbuiu de coragem. E tudo que eu fiz foi baseado em fé e coragem que são maiores do que os meus medos, né? Os nossos medos. Então, Você não pode ter medo, gente. Um ponto a menos para o medo. Para você executar um plano que eu executei da forma que quando eu falo estou falando nós, em família, executamos, você não pode ter medo. Você tem que ter coragem. Pra frente, você tem que ter coragem e fé. E fé é isso, a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fato que você não está vendo. Mas você tem fé que vai... Eu espero, não estou vendo, mas eu sei que eu vou chegar lá. Então isso aí para mim já basta. Tá acima do medo. Pois é, gente. Próxima pergunta. Qual o valor do aluguel no Canadá? Isso aí é complexo, né? Porque depende do que você quer, de quantas pessoas vão vir. Porque você vem em família, você não pode ficar num quadrado com os teus filhos dormindo no mesmo lugar. Eles não aceitam aqui, é muito difícil, né? Só se for uma coisa bem clandestina, você alugar um lugar para poder você ficar com seus filhos. Mas não pode, tipo, uma família com 4 pessoas, tem que ter um quarto para cada um. Filho. No máximo, igual a Belinha é pequena, fica com o Maria Eduarda. Foi o que a gente fez por enquanto. Outro quarto. Que ainda também não pode, tinha que ter um quarto para ela. Para ela sozinha. Que o padrão é esse, né? Mas a gente é brasileiro, 2 filhas no mesmo quarto, não tem problema nenhum. Mas aí, nesse padrão aí de 2 quartos, uma cozinha e um banheiro, sala, na faixa que a gente paga aqui é $2.300. $2.300. E isso porque a gente está bem perto ali de Toronto. Você não converte aí no Brasil? Eles vão converter. Vai converter e vai falar assim, nossa, vocês estão morando em Leblon, Ipanema. Como se fosse, né, amor? Porque se você for converter, você vai ver que... Você vai pagar esse valor aí, gente. Desculpa, gente. Um valor bem... R$8 mil, mais ou menos. Exatamente, você vai ver que... Então, o valor daqui tá em média... Assim, se for para uma pessoa, $1.000. Agarrou aqui. Corta aí. Foi o café. $1.000. E se for para a família, dependendo do local, se você ficar lá na CN Tower, lá perto, você vai pagar $4.000. Se você ficar perto do centro, ali bem perto mesmo, bem no centro, você vai pagar $4.000. A gente recuou ali por volta de 9 quilômetros, que a gente está da CN Tower aqui. A gente paga $2.300. Se você for recuando de 10 em 10, você vai tirando mais ou menos $100 aí, né, de aluguel aí, de 10 quilômetros. Os aluguéis são bem caros, né? São bem caros. Aqui o aluguel você não encontra abaixo disso, com 2 quartos, abaixo de $2.000. Entendeu, gente? Caro. É bem puxado o aluguel. É o que consome mais ali a parte do meu salário, do nosso salário. O que o resto, para mim, é tranquilo. Se não fosse o aluguel, poxa, a gente já estava muito acima do nível da média ali. Mas o aluguel... consome parte parte da nossa economia aqui. Suga bastante. Mas é uma questão de tempo aí, a gente vai se arrumando e vai encontrando outros caminhos aí, outras possibilidades. E a gente está se mudando aí da casa que a gente estava, a gente está exatamente indo para outra, que o valor é o mesmo, só que a casa é melhor. Na segunda semana de dezembro, vamos fazer um tour aí para vocês na casa nova. Não é nossa casa ainda, a gente é alugada. Claro, mas é o lar que a gente vai viver por um tempo. E preferimos se mudar para um lugar maior, mesmo valor, né, e melhor para todos nós. E aí, fechou? Então, gente, eu vou pedir aí para que vocês curtam. Não, acho que tem mais uma. Compartilhem e sigam-nos nas redes sociais, gente, no Instagram. No YouTube aí, curte aí, gente. A gente dá um likezinho lá, ó. Compartilha. Um coleguinha, larga um coleguinha lá. E continua colocando sua pergunta aí, porque às vezes a pergunta de um é dúvida de outro e a gente vai respondendo de acordo com as necessidades. Vocês estão gostando? Tem gente que colocou ali, olha, eu gosto de restaurante, do Costco. E olha o Papai Noel lá, ó. Aqui, gente, olha aqui ele olhando aqui. Ó. Ele tá chegando. Tá chegando. Aqui, meu amigo, o pessoal já tá vendendo tudo de Natal. Tudo de Natal, gente. E para falar de Natal, de cultura, teve pessoas que perguntaram se a gente
participa do Halloween. Ah, gente, isso aí complexo. Teve Halloween, na escola foi bastante forte esse negócio. Nas casas aqui, as casas tudo enfeitadas aqui com bastante Chega, dava medo, gente. caveira, parece terror. caixão, corpo enrolado. Corpo não, né? Eles tipo enrolam o corpo como se fosse um corpo humano naqueles plásticos preto, assim. Pendura, é uma coisa terrível. Casa. Terrível, gente. Dá medo de andar à noite. Dá medo, que eu falo É igual filme de terror. Mas a gente não compartilha dessa... eu sei que é cultural, é como se fosse a cultura do carnaval no Brasil, mas a gente tem que ver a base, o princípio da cultura, né? Então, pra gente significa realmente o que é a base, o que é o princípio, que é o Dia das Bruxas. Então, não adianta, não tem nada a ver. Para mim tem, porque realmente é o Dia das Bruxas, é o dia que acontecem as coisas, que acontece também muita coisa no Brasil. Um exemplo é que, se você ver na estatística aí, se você pesquisar, o mês que morre mais criança, às vezes atropelado, infecção e tudo, na época do Cosme e Damião. E aqui também teve casos parecidos. Contaminada. Exatamente. Deram para as crianças. Saiu na televisão, saiu no rádio, contaminaram bala, contaminaram... E aí vai as criancinhas tudo fantasiada para a porta da pessoa pegar os pessoas doces, gente. Maldosas, existem pessoas maldosas, né? Tem muito. Eu sei que quem tem filho pequeno é muito complexo, né, Lili? Até Mas Bela, ela veio da escola nesse dia muito influenciada. E como que você explica isso para uma criança de 4 anos, né? É complexo, mas a gente tenta da nossa forma. Da nossa forma, mas que a gente não compartilha. Entender melhor. Compartilha, compactua, como é que os outros... A gente não comunga com essas... né? Aí a gente compra um chocolate, gente, uma caixa de chocolate aí $19, vem 150 chocolates Nestlé, bombons. Bombom, M&M's ali. Aí, eu comprei e tá lá, guardado. Ao invés da gente fazer o Halloween, a gente faz o Aleluia. A gente faz o aleluia, gente, entendeu? Leva as crianças pra igreja, faz um culto, faz um lanche lá e a criança vai aprendendo outra coisa, né? Não o Halloween, sim o aleluia. É isso aí, gente. E aí daqui a pouco o canal vai ser chamado de 4 Estações Canadá Church. Daqui a pouco, Um beijo, gente. Muito obrigado aí pelas perguntas. Manda mais, salva aí, compartilha. Deixa like. Deixa o coleguinha lá. Chama no direct. Chama que dentro do possível aí a gente tá trabalhando bastante, mas dentro do possível eu posso responder vocês. É isso aí, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo.